Boa noite, meus amados, graça e paz, amém? Quero convidar você a abrir comigo a sua Bíblia, em Apocalipse, capítulo 2. Aqueles que estão aqui pela primeira vez, ou mesmo aqueles que não vieram no sábado passado, nós começamos no sábado passado uma série de pregações aqui na igreja, intitulada As Sete Igrejas, que na verdade é uma série de pregações baseada em Apocalipse 1, 2 e 3. Basicamente, essa série de pregações está baseada naquele trecho da revelação que João recebeu em Apocalipse, que é a mensagem do Senhor Jesus para as 7 igrejas da Ásia Menor. O Senhor Jesus, Ele fala com a sua igreja. O Senhor Jesus, Ele está interessado em cada um de nós, na saúde do seu povo. E por isso Ele fala conosco, queridos. Semana passada nós vimos que prioritariamente, Apocalipse foi destinado a essas 7 igrejas da Ásia Menor. A igreja de Éfeso, que é o que nós vamos tratar hoje, a igreja de Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia, que nada mais são do que 7 cidades que existem até hoje. Prioritariamente, a mensagem que o Senhor Jesus revelou a João é destinada a essas 7 igrejas, que estavam inseridas no Império Romano, passando por grandes sofrimentos, perseguições, por causa do império, o império pagão, imperadores arrogantes, imperadores que se acreditavam cada vez mais como figuras divinas e que exigiam que os seus súditos o adorassem como deuses. E a igreja que não adorava o imperador, mas adorava somente a Deus e dizia que somente Jesus era o rei de suas vidas, a igreja sofria muito por isso. Então, essa carta de Apocalipse foi destinada a essas 7 igrejas, passando por essas dificuldades de perseguição, por serem cristãos, por serem filhos de Deus. E, meus amados, isso prioritariamente, porque essa mensagem, ela nos alcança. Nós somos povo de Deus também, somos igreja do Senhor Jesus. E, não raramente, você vai perceber que os mesmos acertos dessas 7 igrejas, geralmente são acertos nossos, mas que também, não raramente, os pecados dessas igrejas, são os nossos pecados também. Eu quero que você entenda que essa mensagem foi destinada à igreja, a pessoas como eu e você. Ou seja, provavelmente você vai olhar para as características dessa igreja, e quando eu falo igreja, não pensa no prédio, pensa em pessoas. E você vai encontrar, talvez, características boas em você, semelhantes a estas, mas também talvez vai encontrar características totalmente absurdas dessas igrejas na sua vida também. E aí vai ser a hora de arrepender-se dos seus pecados. Amém, queridos? Então é disso que nós vamos tratar aqui hoje. Para aqueles que não vieram na semana passada, a pregação da semana passada teve como título o Cristo da igreja. Nós falamos sobre o Senhor da igreja, porque quando João, preso lá na ilha de Patmos, estava preso não por ter feito alguma coisa errada, mas por ter pregado o evangelho, por testemunhar de Jesus no império, e para o império romano isso era insuportável. Então João foi preso na ilha de Patmos, ali ficou por mais ou menos 3 anos, até a morte do imperador Domiciano, e ali ele foi visitado pelo Espírito Santo, foi visitado pelo Senhor Jesus Cristo e recebeu uma revelação do Senhor Jesus Cristo. Daí o nome Apocalipse, porque Apocalipse é uma palavra grega que significa tirar o véu, descortinar, revelar. E ele recebe essa revelação de Deus aos seus servos. No verso 11, Apocalipse 1:11, diz assim: o que vês, escreve em livro e manda às 7 igrejas, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. E essa pessoa, esse Jesus glorioso, vitorioso, esse Jesus gracioso, majestoso, poderoso, onisciente, santo, digno, glorificado, que se apresenta para João, deixa João desesperado, ele cai praticamente como morto. Depois ele ouve o Senhor Jesus falando com ele, dizendo: não tema, sou eu, aquele que andou com você 3 anos e meio. Mas aqui na visão, Jesus se apresenta não mais como aquele Jesus que veio 100% homem, servo, esvaziado de si mesmo, nascendo em Belém, sendo criado numa cidade pobre, Nazaré.
Ele não se apresenta mais com aquela face que foi esmurrada, a face que foi cuspida. Ele não se apresenta como Jesus humilhado, como Jesus que foi levado até a cruz e esmagado lá, mas se apresenta como um Jesus glorioso, vitorioso, ressurreto, um Jesus em todo o seu esplendor, o brilho da sua santidade. E é por isso que João cai como morto, porque ele vê esse Cristo. E nós falamos lá, meus amados, que é o que a igreja precisa. Nós, igreja, temos um contato grande com a Bíblia. Eu vejo muitos cristãos, principalmente das igrejas históricas, presbiteriana, metodista, batista, sempre se apegando muito à Bíblia, principalmente quando querem combater as heresias que muitas vezes surgem por aí. Mas apesar de tanto empenho na palavra, tanto empenho nas escrituras e nas doutrinas, se esquecem do Deus das escrituras e do Deus das doutrinas, e perdem sua afeição pelo Deus das doutrinas, e deixam de ter comunhão com esse Deus, e deixam de entender a grandeza desse Deus, de que aquilo que nos é ensinado das Escrituras é verdade, e que esse Deus não está lá longe, esse Deus nos habita, esse Deus está no meio da igreja, esse Deus anda no meio da igreja, esse Deus caminha pelas igrejas. A gente viu aqui em Apocalipse, e tem os seus líderes, os seus pastores na sua mão direita. Foi disso que nós falamos, nós dissemos que esse Jesus glorioso é o que vai voltar. É o Jesus de amor, mas é o Jesus que estabeleceu um dia para ser o dia do acerto de contas, o dia do juízo. Um Jesus que virá, como diz aqui em Apocalipse 1, verso 7, eis que vem com as nuvens e todo olho verá, até quantos o transpassaram, aqueles que o crucificaram, e todas as tribos da terra se lamentarão. Nós vimos que será um dia de alegria e um dia de grande lamento, porque tantos aqueles que esperam o Cristo, quanto aqueles que não esperam, o verão, e se dobrarão, e confessarão que o Senhor Jesus é de fato o dono de tudo, o dono do mundo, o Senhor da existência, o Criador, que tudo aquilo que nós tanto ouvíamos dos evangelhos era real, que salvação só se encontra nele. Todos verão, haverá alegria de um lado e lamento de outro, porque uns esperaram e almejaram esse dia, e tantos outros rejeitaram esse dia a vida inteira. Então a primeira mensagem foi essa, o Cristo da igreja. A mensagem de hoje é essa aí, a igreja de Éfeso. Porque depois que Cristo se apresenta, ele começa a trazer a mensagem que João devia levar às igrejas, as 7 igrejas da Ásia Menor. E agora eu quero que você preste muita atenção. Meus queridos, antes da gente falar da igreja de Éfeso, eu queria falar sobre Éfeso. Éfeso é uma cidade que na época era a cidade mais importante, a cidade mais rica da Ásia Menor. Ela, inclusive, era chamada de a Feira das Vaidades, porque era uma cidade portuária, e muita gente chegava, muita gente ia embora, gente de todas as culturas, gente, viajantes, comerciantes, e por ser uma cidade rica, então ficou Feira das Vaidades. Essa era Éfeso. O porto de Éfeso era o porto mais importante da Ásia Menor. Era uma cidade cosmopolita, por causa das gentes mais variadas que chegavam ali. Ali em Éfeso ficava o templo da deusa Diana. Esse templo da deusa Diana era um templo enorme, um templo magnífico. Era uma das 7 maravilhas do tempo antigo. Ficava ali em Éfeso. E nesse templo da deusa Diana acontecia aquilo que a gente já falou várias vezes aqui, já citamos várias vezes em outras pregações, a tal da prostituição cultual. Ali no templo de Diana havia prostitutas cultuais, sacerdotisas que ficavam ali, e através de orgias, através de adultérios, aquela adoração, que nada mais era do que imoralidade sexual, mas aquilo para a deusa Diana, para aqueles que cultuavam essa deusa, era adoração. Então eles adoravam dessa maneira. Inclusive um filósofo que talvez você já tenha ouvido falar na escola, um tal de Heráclito, ele diz que a moral do templo de Diana era pior do que a moral dos animais, porque nem mesmo os cães se mutilavam uns aos outros. Então imagina a cena do templo, aquilo ali era uma orgia total, e as pessoas se mutilavam, era uma loucura, aquilo ali era um absurdo, e aquilo estava em Éfeso, e foi ali, no meio de tudo isso, que a igreja nasceu, queridos, a igreja de Éfeso. Os seus habitantes ali de Éfeso eram pessoas extremamente envolvidas com misticismo,
você ter uma ideia, tinha caído um meteorito em Éfeso, uma pedra. E eles acreditavam que aquela pedra, ela era imantada com o poder dos deuses. Deram o nome daquela pedra de a pedra de Júpiter, um outro deus. Eles eram extremamente envolvidos com o ocultismo. Quando eles se convertem ao Evangelho, voluntariamente eles levam os seus livros de ocultismo e queimam em praça pública. Então eles eram um povo muito místico, que adoravam inclusive o imperador, adoravam Diana desse jeito que eu falei para vocês, tinham toda essa superstição com aquela pedra, aquele meteorito que caiu, bem parecido com o nosso Brasilzão, porque o nosso Brasilzão também é um Brasil bem místico, de pessoas que estão muito ligadas não à doutrina e à verdade, mas a sentimentos, a sensações, que correm atrás disso, muito ocultismo aqui também, muito misticismo, muita idolatria aqui também. Aqui nós temos muita miscigenação, e aqui também, era uma cidade de todos os povos, muita gente chegava ali. E foi aí, nessa bagunça, que a igreja de Éfeso nasceu através do apóstolo Paulo. Lá em Atos 19 conta essa história do apóstolo Paulo chegando, na sua segunda viagem missionária, pregando o evangelho ali, pessoas se convertendo, acontece um alvoroço, porque pessoas começam a se converter, e já não participam mais do mercadão que acontecia, porque geralmente, queridos, a religião acaba sendo também um mercado. Não precisa ir longe, né? Só olhar para os evangélicos. Então, quando as pessoas começaram a se converter para o evangelho, o templo de Diana e toda a feira que acontecia ali, a venda de estatuetas e tudo mais, acabou. As pessoas que viviam daquilo começaram a ter prejuízo, os caras ficavam loucos, e aconteceu um grande alvoroço por causa daquelas conversões. Anos depois, Paulo estava preso em Roma já, e ele escreve a sua carta aos Efésios, lembra? A carta aos Efésios foi destinada a essa igreja, que nós vamos tratar aqui agora. Timóteo, o companheiro de Paulo, filho na fé, foi pastor naquela igreja. Também se diz que o apóstolo João também foi pastor ali. E 40 anos depois, Jesus envia uma mensagem para essa igreja, e a gente vai ver aqui agora quais são os acertos e o grande erro da igreja de Éfeso. E aí você vai analisar a sua vida e vai ver se os acertos se encontram na sua vida, e se os pecados de repente também se encontram na sua vida. E aí você vai ter a oportunidade de se moldar segundo a vontade do Senhor Jesus, pelo poder do Espírito Santo. Amém, queridos? Sempre no final de cada mensagem que era enviada para a igreja, se dizia assim: quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O Espírito quer dizer algo para você aqui hoje. Amém? Então preste atenção, em nome de Jesus. Meus amados, vamos ler lá, Apocalipse 2, do verso 1 ao 7, é a mensagem enviada pelo Espírito Santo, através de João, para a igreja em Éfeso. Abra aí comigo, Apocalipse, capítulo 2, do verso 1 até o verso 7. Diz assim, ó: ao anjo da igreja em Éfeso escreve. Anjo aqui, como nós falamos, é o líder da igreja, é o pastor da igreja. Estas coisas... só uma coisa, depois você fala assim, mas como que anjo é pastor? É porque anjo no grego significa mensageiro, e o pastor é o mensageiro da igreja. Então foi destinada à igreja de Éfeso, e está falando aqui com o pastor da igreja. Ao anjo da igreja em Éfeso escreve: estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas, que são os 7 pastores das 7 igrejas, e que anda no meio dos 7 candeeiros, ou candelabros de ouro, que são as 7 igrejas. Jesus é assim, ele anda no meio das suas igrejas. Está aqui hoje, agora. Conheço as tuas obras, tanto o seu trabalho, seu labor, como a sua perseverança, e que não podes suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achaste mentirosos, e tens perseverança e suportaste provas por causa do meu nome, e não te deixastes esmorecer. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o primeiro amor. Guarda isso. Tenho contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te, e volta à prática das primeiras coisas, e se não, venho a ti e moverei o teu lugar, o teu candeeiro, ou seja, essa comunidadezinha aí vai acabar, se não se arrepender. Caso não te arrependas. Tens, contudo, a teu favor que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor,
dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida, que se encontra no paraíso de Deus. Amém? Vamos lá, queridos. Como eu disse para vocês, a igreja nasceu no Império Romano. E, como eu disse para vocês também, no Império Romano havia o tal do culto ao imperador, e era o Império Pagão. Portanto, quando surgiu aquela comunidadezinha, aquelas pessoas, os seguidores de Jesus, aqueles chamados de os do caminho, e também quando surgiu essa comunidadezinha, essa igreja aqui em Éfeso, é claro que eles seriam perseguidos, porque o imperador, em toda a sua arrogância, em todo o seu poder, dizia: eu sou o rei. Aí chegava um grupo de cristãos, essas pessoas aí que ninguém conhecia direito, pelo menos no início, depois eles agitaram o mundo, mas chega essas pessoas e começam a dizer: não, o rei é Jesus. O imperador diz: não, eu estabeleço a paz pelo armamento, pelos soldados, eu estabeleço a Pax Romana. Mas aí chegava um grupo de pessoas e dizia: não, quem estabelece a verdadeira paz é Jesus, ele é o príncipe da paz. O imperador exigia que se queimasse incenso para ele, que o adorassem, mas os cristãos iam na contramão, na contracultura, e diziam: não, nós só adoramos Jesus, porque ele é o Filho de Deus, o único Filho de Deus, só a ele nós adoramos, só diante dele nós nos dobramos. Então a perseguição começou, queridos. A perseguição começou lá desde o apedrejamento de Estevão em Atos 7. E a perseguição continuou. E nesses dias aqui a perseguição continuava, era dura. Cristãos que não se dobravam diante do imperador eram queimados vivos, eram jogados para feras famintas. Se diz que pegava-se pele de animais ainda ensanguentada e costurava-se nos cristãos e jogava para um monte de fera selvagem, para cachorros famintos e leões famintos. E os cristãos morriam devorados ali, queimados, presos, torturados, decapitados, mortos ao fio da espada. A criatividade era perversa. E assim os cristãos eram perseguidos, perdiam suas famílias, gente querida. Eu quero que você entenda isso, você imagine isso, que você perceba o que é viver assim, num ambiente assim, completamente contrário. Às vezes, até a irmã Célia trouxe quarta-feira uma revista do Portas Abertas e mostrou alguns pastores, alguns missionários que estão sofrendo no Iraque ou no Afeganistão. Onde? No Irã. E às vezes nós olhamos para aquela figura, aquelas pessoas ali, vemos que elas estão presas, provavelmente torturadas e sofrendo demais. E às vezes a gente acha que é tudo ilusão, a gente não nós nos tornamos muito insensíveis, queridos. Mas eu quero que você imagine, sinta o que é viver assim, não tendo a liberdade que você tem aqui agora. Até fiquei com vontade de dar risada aqui, que na hora da música do Rio de Deus, vamos lá galera, vamos pular, só os três aqui, né? Essa liberdade, estou brincando, mas nós temos hoje liberdade, temos a Bíblia, nós podemos ler a Bíblia, nós podemos falar de Jesus aí, podemos viver a nossa vida com toda a paz, pelo menos aqui, toda a liberdade. Esse lugar de culto aqui é protegido pela Constituição do nosso país. Agora imagina o que é viver desse jeito, sabendo que o seu pai, que é um cristão piedoso, pode a qualquer momento ser jogado na fogueira, que você pode ser preso, e os caras vão te levar diante do procônsul, e vão dizer: ou você nega, ou nós vamos te jogar para as feras. Meus amados, a igreja em Éfeso era uma igreja, a primeira característica dela, perseverante. Aqui em Apocalipse 2, verso 2, diz assim: conheço as tuas obras, tanto o teu labor, trabalho, como a tua perseverança. Depois se diz no verso 3, diz assim: e tens perseverança, e suportaste provas por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer. A igreja em Éfeso era uma igreja perseverante, não desistia da caminhada, mesmo diante do martírio, mesmo na iminência da morte, mesmo diante de um poder contrário, mesmo diante dos armamentos, dos exércitos que lhes eram contrários. Mas eles perseveravam, queridos, passavam pelas provas.
eram forjados no seu caráter, e toda vez que nós vamos até o fim na prova, nós crescemos em perseverança, como Paulo nos ensinou lá em Romanos 5. Então a primeira característica da igreja em Éfeso, e que o Senhor Jesus reconhece na igreja, enxerga, percebe, o Senhor Jesus não enxerga só teu pecado, enxerga o quanto você cresceu nele, e ele enxergou, e ele disse: vocês são perseverantes. Eu conheço, eu vejo o quanto vocês são perseverantes, que vocês enfrentam as lutas, que vocês não desistem no meio do caminho. E agora eu quero que você pare para pensar um pouco nas comunidades evangélicas dos nossos dias, nos cristãos atuais, queridos. Meus amados, tem cristãos que são extremamente perseverantes, como esses missionários do Irã, ou pessoas que perseveram aqui, gente como eu e você, que vive a vida aqui, que não saiu para o campo missionário, mas que faz da sua própria vida aqui, onde está um campo missionário. Pessoas como eu e você que vão para a faculdade, que vão para a escola, que trabalham, tal. Gente que persevera, gente que não para no caminho. Mas ao mesmo tempo, meus amados, nós nos deparamos tanto com gente inconstante, não é verdade? Não é, queridos? Pessoas que um dia foram, mas os olhos brilhavam para Cristo e hoje já não brilham mais. Perderam a perseverança, perderam a constância, perderam a fé, perderam a pegada, perderam as escrituras de vista, perderam a oração, perderam tudo. Meus amados, como é comum no nosso meio evangélico aparecer assim uns cristãos muito mimados. O carro quebrou, aí eles ficam chateados com Deus, porque o carro quebrou. Uma vez eu até brinquei aqui, né? O pessoal fica chateado e começa a amarrar, né, o demônio mecânico, né? Pô, Deus, mas você deixou esse demônio mecânico destruir meu carro? Mas gente que fica chateado e fica mais bravo, blasfema contra Deus porque perdeu o emprego. Blasfema contra Deus porque perdeu o namorado, a namorada. Se afasta do caminho por coisas minúsculas, queridos. Talvez você já deve ter deparado com alguém que entrou no shopping com seu carro e não achou uma vaga de estacionamento ali e falou: pô, Deus, não pense em mim mesmo, hein? Nem uma vaga aqui para mim. Às vezes os cristãos são mimados a esse ponto, queridos, de querer brigar com Deus porque Deus não achou uma vaga de estacionamento para ele. Ou então ele está lá na rua e vê um carro com colante escrito assim: foi Deus que me deu. Fala assim: pô, mas Deus não me deu esse carro. Se Deus não é tão bom assim. Meus amados, gente que às vezes a gente conversa, que os caras estão decepcionados com Deus, e eu fico perguntando: como? Como alguém se decepciona com o santo? Com o Deus que é bom? Se decepcionou e interpretou errado as situações da vida, porque Deus sempre é bom. Porque Deus é amor, queridos. Porque Deus é maravilhoso. Deus é totalmente desejável. O salmista disse: melhor um dia na tua presença do que 1000 fora dela. Mas tantos cristãos que não são perseverantes como os irmãos de Éfeso eram. Não são. E eu quero que você preste atenção nessa primeira característica, porque de repente pode ser a sua. De repente você tem vivido como um homem perseverante, tem enfrentado as afrontas de familiares, tem enfrentado o ambiente hostil das faculdades, de professores que às vezes tentam confrontar a sua fé, confrontam a sua fé, dizem coisas, muitas vezes dizem coisas contra as práticas de algumas igrejas. Aí o pessoal generaliza tudo, dá uma olhada para você e fala assim: você faz parte de... Eu, pastor, estava fazendo direito até esses dias aí. É primeiro dia de aula, o pessoal pergunta: quem é você e o que você faz? Meu nome é Mateus, sou pastor. Todo mundo já dá aquela olhada assim. E em toda vez que um professor fala alguma coisa contra a igreja, ele faz parte dessa parada aí. Uma vez eu fui num médico, né?
E médico sempre tem esse negócio de perguntar o que você faz, né? O que você faz? Sou pastor. Aí ele, sem brincadeira, ele estava assim, o que você faz? Sou pastor. Ah. Ó, pode ir embora, valeu. E às vezes você passa por isso também. Passa por afrontas. Passa por pessoas que te menosprezam sua fé. Pessoas que perdem o foco da caminhada com Cristo. Olha, meus amados, tem gente que começa a fazer academia e esquece de Cristo, que a academia passa a ser o centro da vida. Tem pessoas que começam a jogar bola e a bola se torna o centro da vida dela. Esquece Cristo. Não é? Pessoas começam a fazer a faculdade, Cristo deixa de ser o centro. Porque dividiu a vida em fatias de pizza. Jesus é só uma fatia da pizza. E cada vez vai ficando cada vez menor a fatia da pizza, e todo o resto é a minha vida. Ali tem a vida dele e a vida dele com Deus, que é um pedacinho assim, uma das fatias. E assim, nós deixamos de perseverar. A igreja em Éfeso perseverava. Tanta gente que você já deve ter visto, que começou a namorar e se afastou do Senhor. Começou a namorar, perdeu o foco, perdeu a fé, perdeu o vigor, perdeu a pegada, perdeu o desejo, o prazer por Cristo, perdeu. Ou se deparou com alguém dentro da igreja, não gostou do que aquele disse, não gostou do que aquele lá fez e perdeu o foco. Pessoas que um mês estão completamente dedicadas e no mês que vem já não estarão mais. Você se vê assim? Uma semana está indo em todas as igrejas possíveis. Na outra semana, entra num dos ministérios dessa igreja que ele ficou. E na terceira semana ele saiu de tudo, não quer mais saber de igreja. Extremamente inconstantes. Essa é uma característica muito marcante dos cristãos atuais. São inconstantes, não perseveram. Mas essa era uma característica boa da igreja em Éfeso. Eles perseveravam. Amém, queridos? E que você seja perseverante. Que nós sejamos constantes no Senhor, que nada tire o nosso foco, que nada se torne ídolo nas nossas vidas, que Jesus seja o centro sempre, que a gente corra com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os nossos olhos fixos em Jesus, o autor e o consumador da nossa fé, e que a gente possa se desfazer de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, queridos. Amém? Corramos com perseverança, que assim seja nas nossas vidas, em nome de Jesus. Outra característica da igreja em Éfeso é que era uma igreja fiel à doutrina. Vamos ler comigo? Apocalipse 2, verso 2 diz assim: conheço as tuas obras, tanto o seu labor como a sua perseverança, e que não podes suportar, olha aí, não podes suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achaste mentirosos. Verso 6, tens contudo a teu favor que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Veja, a igreja em Éfeso se deparava com duas coisas: falsos ensinos e falsas práticas. Falsos mestres o tempo todo. Você viu aqui, no verso 2, que eles várias vezes puseram à prova falsos apóstolos. Alguma semelhança com os nossos dias? Hoje tem um monte de gente se declarando apóstolo, pastor, bispo. Vários lugares com uma placa escrito Igreja de Jesus, mas cabe a você ser fiel à doutrina. Cabe a eu e você fazer o que os efésios faziam, pôr à prova tudo, reter o que é bom e não aceitar aqueles que são verdadeiros lobos dentro da igreja. Que estão ali não para pregar o evangelho, estão ali para pregar os seus próprios achismos, estão ali para pregar teologia da prosperidade, estão ali para pregar qualquer coisa, menos Cristo e este crucificado, ressurreto para a nossa salvação. Mas infelizmente, meus amados, muitos de nós estamos muito mais acostumados com as sensações, estamos muito mais afim das novidades, estamos muito mais afins, qual é o pastor da moda, a igreja da moda, ao invés de nos preocuparmos com a seriedade da doutrina, dos ensinos, do que é evangelho, do que seja evangelho do reino de Deus para a minha vida. Você pode ver, todo lugar, para toda pessoa que você pergunta,
ou para a maioria das pessoas que a gente pergunta, por que você está em tal igreja? A pessoa fala assim, é porque eu me sinto bem. Mas o sentir-se bem não deve ser o grande critério para você decidir onde você vai ficar, onde você vai congregar. Sentir-se bem. Nós precisamos ter seriedade com a doutrina, porque é o Evangelho que nos salva, queridos. E se você absorve outra mensagem que não seja o Evangelho, e crê numa outra mensagem que não seja o Evangelho, eu quero dizer para você que somente o Evangelho de Jesus é o poder para a salvação de todo aquele que crê. Eles colocavam à prova os apóstolos, e perceberam que muitos desses apóstolos que surgiam naqueles dias, eram verdadeiros mentirosos, estavam ali pela grana, desde aquela época, estavam ali pela fama, estavam ali pelo poder sobre pessoas, sobre tudo quanto é motivo, menos a razão genuína de pregar o Evangelho e cuidar da igreja que o Senhor Jesus colocou nas mãos deles. Mas lembra, meus amados, os anjos da igreja estão na mão direita de Jesus, e Ele é soberano, como diz lá Tiago, capítulo 3, os que ensinam serão cobrados com maior rigor, os que pastoreiam, os líderes, os mestres da igreja, vão ser cobrados com maior rigor. Mas tem muitos desses caras não pregando o Evangelho, e muita gente entrando na onda dos modismos, das novidades, das sensações. Entrei na igreja, senti um arrepio, a música me impactou, eu fiquei tomado, então é ali que eu vou ficar, mesmo que ali não se pregue o Evangelho. E em relação às falsas práticas, veja aqui no verso 6 que a igreja em Éfeso odiava o que Jesus também odiava, a obra dos nicolaítas. Os nicolaítas eram um grupo de pessoas que provavelmente eram liderados, ou um grupo que se iniciou através de um homem chamado Nicolau, por isso nicolaítas, e que pregavam uma falsa versão do cristianismo, um falso evangelho, um evangelho extremamente liberal. Provavelmente a vertente que eles pegaram foi a seguinte: se a graça de Deus é real, e se ela me acolhe e me perdoa, eu posso continuar pecando para que a graça aumente cada vez mais na minha vida. Lembra Paulo dizendo: que direi, pois? Continuarei pecando para que a graça aumente? De maneira nenhuma. Mas a partir dessa vertente, do extremo da graça, que faz com que as pessoas que na verdade não compreenderam a graça de Deus, vivam a sua vida do jeito que querem, e não por amor e gratidão a Deus, como esses caras aqui, ensinavam, por exemplo, isso vinha até do gnosticismo: o meu corpo é matéria, e a matéria é ruim. Coisa de Deus é o meu espírito, mas a matéria é ruim, a matéria é corrompida, a matéria não presta, então eu posso fazer o que eu quiser com a matéria. O que eles faziam? Desfrutavam do seu corpo e dos prazeres sexuais como bem entendiam. Ou seja, era um evangelho extremamente liberal, sem renúncias a fazer, que ensinava que o sexo antes do casamento e o sexo fora do casamento, ou seja, o adultério, não era problema, porque afinal eu estava fazendo com o meu corpo é matéria, e matéria não importa, o que importa é o meu espírito. Se aqui dentro eu estiver orando, mas participando ali de uma orgia desgraçada, está tudo bem, porque meu corpo não presta mesmo, o que interessa é meu espírito em oração, enquanto eu vivo na imoralidade sexual. Esse era o ensino, não havia problema. Eles incentivavam a participação nos rituais, por exemplo, comer comida sacrificada a ídolos. Se utilizavam do seu corpo como bem entendiam. E os efésios rejeitaram essas coisas. Tanto os apóstolos que ensinavam falsas coisas, quanto os nicolaítas com essas falsas práticas. Eles rejeitavam os dois, porque eles tinham fidelidade aos ensinos, fidelidade à sã doutrina. Lutavam pela palavra de Deus, não perdiam a palavra de Deus de vista. Eu trouxe um trecho de um livro do pastor Hernandes Dias Lopes, e eu queria ler com vocês. Ele diz assim, a respeito disso: a igreja evangélica brasileira precisa aprender
nesse particular com a igreja de Éfeso, ou seja, fidelidade à doutrina. Presta atenção nisso, ó. As pessoas hoje buscam a experiência e não a verdade. Elas não querem pensar, elas querem sentir. Elas não querem doutrina, querem as novidades, as revelações, os sonhos e as visões. Elas não querem estudar a palavra, elas querem escutar testemunhos eletrizantes. Elas não querem o evangelho da cruz, buscam o evangelho dos milagres. Elas não querem Deus, querem as bênçãos de Deus. Estamos vivendo a época da paganização da igreja. A igreja está perdendo o compromisso com a verdade. As pessoas hoje parecem ter aversão à teologia ortodoxa. Elas buscam novidades. Como diz Paulo, né, tem comichão nos ouvidos, coceira nos ouvidos, por todo tipo de novidade por aí. O que determina o rumo da igreja não é mais a palavra de Deus, mas o gosto dos consumidores. Ou seja, a igreja não prega o evangelho, prega o que as pessoas querem ouvir. A igreja não prega a palavra, mas o que dá ibope. A igreja oferece o que o povo quer ouvir, a igreja está pregando outro evangelho, o evangelho do descarrego, do sal grosso, da quebra de maldição, mesmo para os salvos, da prosperidade material e não da santificação, da libertação e não do arrependimento. A igreja está perdendo a capacidade de refletir. Os crentes contemporâneos não são como os bereanos, nem como os crentes de Éfeso, fiéis à doutrina. Estamos vendo uma geração de crentes analfabetos da Bíblia, crentes ingênuos espiritualmente. Há uma preguiça mental, doentia, medrando em nosso meio. Os crentes engolem tudo aquilo que lhes é oferecido em nome de Deus, porque não estudam a palavra de Deus. Crentes que já deveriam ser mestres, ainda estão como crianças agitadas de um lado para o outro, ao sabor dos ventos de doutrina. Correm atrás da última novidade, são ávidos pelas coisas sobrenaturais, mas deixam de lado a palavra do Deus vivo. Sentiu o poder? É isso que não havia na igreja em Éfeso. A igreja em Éfeso lutava pela verdade, pela doutrina, pelo que é certo. Mas eu queria que você pensasse um pouco sobre a sua vida aqui agora. Você tem fome pela palavra de Deus? Você lê as Escrituras? Você ama as Escrituras, ama o Evangelho? Você ama ler Mateus, Marcos, Lucas e João, dando de cara com o Senhor Jesus? Ama, queridos? Ou qualquer novidade, qualquer fogo estranho em altares, já deixam você deslumbrado. Quero que você pense sobre isso. Se você não tem vivido aqui dentro dessa igreja, você nem sabe o que está fazendo, porque vive de culto. Não se alimenta da palavra nunca, só quando está aqui. Quero que você pense nisso. Você tem Bíblia? Você tem Bíblia? Você que já é um crente velho de igreja, tem Bíblia? Pessoas morreram para que as Escrituras chegassem até nós. Eu quero te perguntar, você comprou aquela Bíblia lá de R$10 que vende ali na Aliança? Comprou? R$10 não é nem teu lanche depois do culto. Cadê tua Bíblia? Por que você não traz ela para a igreja? Por que você não lê ela em casa? Por que você não come as Escrituras? Por que você não aprende mais de Deus? Por que você não se enche da palavra do Senhor? Nós acabamos de cantar aqui, a palavra de Deus nos consola, nos renova, acalma o coração, nos santifica, é lâmpada para os nossos pés, nos guia para a salvação. É pelas palavras de Deus que nós vamos até a glória, pelas suas palavras. Essa é a vida eterna, conhecer a Deus. Foi o que o Senhor Jesus Cristo nos ensinou, queridos. Mas nós conhecemos tudo menos a palavra. Nós lemos de tudo menos a palavra. Nós lemos todos os recados do Face menos a palavra. Tantos outros leem Paul Washer o dia inteiro, leem John Piper o dia inteiro, mas não leem nunca a Bíblia. Leem Spurgeon o dia inteiro, mas não leem a Bíblia. Não dão de cara com o Evangelho, se conformam à imagem do Paul Washer, mas não se conformam à imagem de Jesus Cristo, nunca. Esses caras são servos de Deus, usados por Deus, mas são homens como eu, são homens como você. Jesus é a tua referência. E para você dar de cara com Jesus, você vai ter que ler Mateus, Marcos, Lucas e João, e vai ter que crer que aquele Jesus das páginas dos evangelhos é o Jesus que habita a sua vida, é o Jesus que está presente, é o Jesus que disse que estaria com você até o fim dos dias. Fidelidade à doutrina. Um testemunho de Jeová bate na sua porta e diz para você que o Espírito Santo é uma força, uma energia, que Jesus é um cara muito iluminado, mas não é o Filho único de Deus, e você não sabe o que dizer para o cara.
Uma pessoa lá na sua classe da faculdade faz uma pergunta e você não sabe responder. Você entra no YouTube e vê um monte de gente falando, e você vai caindo nas ideologias, vai assumindo para dentro de si a opinião de gente caída, de gente falha, como eu, humanos, gente que ora fala o que é bom, mas ora só fala, e você assume e conserva isso e vive com base nisso. Que nós possamos viver com os nossos pés fincados no chão da palavra de Deus, que sejamos fiéis à palavra de Deus, amantes da palavra de Deus. Amém, meus amados? Os efésios eram. E a última característica boa, destacada, é o trabalho deles. Os membros da igreja em Éfeso não eram teóricos, porque tem esse problema também. Tem pessoa que começa a se envolver tanto com doutrina, que monta um monastério dentro de casa, se fecha e fica lá para o resto da vida lendo a Bíblia. Tem esse outro extremo também. Tem um extremo das pessoas que só vivem na frente do computador, lendo textos da internet, textos tudo baseado na palavra, mas são teóricos, não praticam a palavra. É cara de monastério, vive lá dentro, não se envolve com pessoas, não pratica o amor, não pratica o serviço, não trabalha. Meus amados, em Apocalipse capítulo 2, verso 2, assim: conheço as tuas obras, conheço o teu labor, o teu trabalho. O pastor Hernandes Dias Lopes diz que essa palavra vem do grego kopos, que significa trabalho que nos faz suar, trabalho duro, trabalho que nos deixa exaustos, que demanda muita energia. Esse era o trabalho da igreja de Éfeso. Os caras trabalhavam na pregação do evangelho, trabalhavam no serviço aos que não tinham nada, as viúvas que careciam de cuidados especiais, que não tinham como se sustentar. Eles trabalhavam, eles serviam a Deus, queridos. Amanhã de manhã, 9 da manhã, nós vamos ter o seminário de dons. Eles conheciam seus dons e usavam seus dons, exerciam seus dons nos seus ministérios, abençoavam pessoas, cuidavam dos necessitados, libertavam aqueles que precisavam. É aquele negócio, meus amados, dá de comer a quem não tem, dá de beber a quem não tem, visitar o enfermo, visitar o preso, dá de vestir a quem não tem nada. Tem 2 túnicas, pega uma para você e a outra você dá para alguém que não tem. Basicamente isso, é lavar os pés. Nós, até mesmo pela nossa cultura ocidental aqui, do conforto, do apertar um botão e o ambiente ficar todo gostoso, não precisarmos levantar para fazer alguma coisa, a gente abaixa um negócio, sai água já geladinha para você, você não precisa ir lá no açude buscar com o balde em cima da cabeça. Você pega o teu carro e vai ali, pega o teu carro e vai lá. Tantas comodidades, tudo muito automático, tudo muito confortável. Uma cultura que quer o mais confortável possível, o mais rápido possível. Está aí o fast food, daqui a pouco a gente vai sair para comer fast food. Não vai? Você vai sentar lá e falar assim, eu quero um negócio barato, um negócio bom e gorduroso, que crie problema no coração depois de uns 20, 30 anos, eu quero uma parada dessa. E que venha rápido para a minha mesa. Porque você não tem que ir lá, plantar, arar, plantar, colher, fazer, lavar a louça. Depois que você casar, você vai sentir um pouco mais dessa realidade da falta de conforto. Porque quem casa, aí não vai dar para comer McDonald's todo dia, né? Então, a nossa cultura é tomada por isso. Aí, sabe o que acontece com a igreja? Fica assim também. Eu estava lendo um comentário desse pastor, e ele disse assim, a igreja de Éfeso não era um auditório. O auditório vem, senta ou vai embora. Vem, senta ou vai embora. Vem, senta ou vai embora. Eles eram uma comunidade que trabalhava. Eu escrevi um texto esses dias, e coloquei lá no Facebook, a respeito de pessoas, essa nova onda, de pessoas que não congregam em lugar nenhum, não querem saber. Inclusive, já tem uma evolução disso, que são aquelas pessoas que acham que ninguém presta. Nada presta, nenhuma comunidade presta, nenhum pastor tem boa intenção, ninguém lá dentro é sincero, todo mundo é hipócrita, ninguém presta. Você vai falar de igreja, o cara zomba, você vai falar de Deus, o cara zomba. Fala, não preciso disso, eu fico aqui em casa e tenho minha comunhão aqui. Pessoas que falam mal o dia inteiro e não fazem absolutamente
nada. Nada, nada, nada. Não servem ninguém, não amam ninguém, não se envolvem com nada, não renunciam nada, não suam para nada. É o dia inteiro dentro de casa, é o dia inteiro dentro de casa, falando mal de tantas pessoas que muitas vezes se dão pela obra. Um cara como esse, pastor lá no Irã, preso, doente, morrendo, e o cara aqui dizendo que ninguém presta, sentado no seu sofá, assistindo sua TV. A igreja em Éfeso trabalhava. 3 características então, queridos: uma igreja que trabalha, fiel à doutrina, e uma igreja perseverante. Agora surge o problema. Estou acabando já. Apocalipse 2, vamos ler já, junto comigo. Apocalipse 2, verso 4, diz assim: tenho, porém, contra ti, que abandonaste o teu primeiro amor. Fala assim, meu Deus, esses caras são perseverantes no meio da tribulação. Eles trabalham e eles são fiéis à doutrina. Como assim, falta de amor? Isso aqui não é amor, essas 3 coisas? Como assim, esfriou no amor? Como é que pode alguém estar frio no amor por Deus, mas está trabalhando arduamente na obra, perseverando no meio das tribulações e perseguições, e sendo fiel à doutrina? Como pode? William Hendricks diz assim: pense numa esposa e seu marido. Ela pode ser fiel ao marido, ou seja, não traí-lo, mas não amá-lo de todo o seu coração. Aquelas pessoas que vivem assim, casadas, debaixo do mesmo teto, ninguém trai ninguém, mas não há amor nenhum entre os dois. Ela pode cumprir seus deveres como esposa, mas sem afeição, sem amor profundo. Assim era a igreja em Éfeso. Trabalhavam, mas se esfriaram no amor, na afeição, na sensibilidade. Eram perseverantes, lutavam pela doutrina, mas perderam a afeição, a sensibilidade, o amor profundo. Sabe o que acontece, queridos? E esse talvez seja o mal da maioria das igrejas históricas, já incluindo a nossa aqui, batista, presbiteriana. O que acontece no contexto brasileiro? De uns 20 anos para cá, surgiu a igreja neopentecostal. Essa que todo mundo das batistas, presbiterianas e metodistas fala mal. Luterano, todo mundo fala mal das igrejas neopentecostais. Não é isso? Sim ou não? É o dia inteiro falando mal. Não, porque é corredor de sal grosso, quebra de maldição, teologia da prosperidade, blá, 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 blá. Essas coisas todas, com razão, a gente tem que pôr à prova mesmo. Só que sabe o que vai acontecendo? Presta atenção nisso. Não sei se você já percebeu, mas geralmente, esses povos assim, meio batista, presbiteriano, igreja histórica, fiéis à doutrina, geralmente são chato pra caramba. Chato. Não suporta ninguém, quer criar polêmica com todo mundo, quer mostrar que sabe para todo mundo, quer pisar em todo mundo, esculacha quem está dentro das igrejas pentecostais, neopentecostais, mas esculacha mesmo, rebenta com tudo. São pessoas que, por muitas vezes, provar os falsos mestres, por muitas vezes ter que dizer não a determinadas pregações e doutrinas, foram tendo seus corações endurecidos e foram sendo prejudicados na sua sensibilidade. Ou seja, como muitas e muitas vezes olharam para um apóstolo e disseram, esse cara é um mentiroso, ao invés de olharem para as obras e odiarem as obras, o que diz aqui? Eu odeio as obras dos nicolaítas. Deus odiava as obras, não os caras. Mas o que vai acontecendo? Esse apóstolo não presta, aquele pastor é um desgraçado, aquele bispo é um charlatão, aquele outro ali é um mentiroso, esse povo de igreja é tudo hipócrita. O que vai acontecendo? Vai ficando com o coração duro, insensível, sem amor, vai ficando com o coração árido. Olha, lutando pela sã doutrina, mas vai ficando com o coração árido, sem amor. Ou então estudam doutrina, tem uns 10 livros de teologia sistemática lá em casa,
já leu doutrina de Deus, mas não creem no Deus Todo-Poderoso. Estudam Deus, dissecam Deus o dia inteiro, mas não querem ter comunhão com esse Deus. Entendeu? Leem muito sobre oração, mas não ora. Leem muito sobre tudo quanto é coisa, mas não pratica, não ama, não tem sensibilidade, sabe? Não sabe se relacionar, não tem bom senso, não é sóbrio, não tem cuidado, não tem paciência, não tem nada, não tem amor. Olha para as pessoas, parece ter um H de herege na testa, todo mundo tem um H, tipo o Harry Potter, sabe? Só que um H na testa, tudo herege, tudo herege. Olha para uma igreja e fala lá, tudo herege. Você não sabe, cara. Você não conhece o coração das pessoas. Que eu saiba, você não tem olhos como chama de fogo, como Jesus tem. Seus olhos não queimam, seus olhos não entram, seus olhos não chegam lá dentro, seus olhos não enxergam a sinceridade, a verdade do coração, seus olhos não enxergam. Seus olhos só enxergam os usos e costumes. Aí você fala, está errado, você não enxerga o coração das pessoas. Eu tenho para mim é minha segunda mãe, uma pessoa que trabalhou na casa dos meus pais, ainda trabalha desde que eu era pequeno. Ela é de uma dessas igrejas. Ela pratica, ela vive os usos e costumes, com toda a dedicação dela. Mas olha, como eu já convivi com ela anos e anos e anos, em várias etapas da minha vida, eu já consegui enxergar lá dentro. Meus amados, aquela mulher é muito mais amorosa do que eu. Ela é dedicada, ela é uma mulher de oração, ela ama Jesus, ela é apaixonada, ela é cheia de esperança. Meus amados, eu nunca vi aquela mulher mal-humorada. Eu já vi aquela mulher passando por grandes problemas, ela perdeu uma netinha, um caixãozinho desse tamanho, queridos, desse tamanhozinho assim, ó, bebezinha ainda. Essa mulher passou por grandes perrengues na vida, problemas enormes. Mas, meus amados, naquela alegria por pertencer a Deus, aí eu passo na frente de uma dessas igrejas, olho para lá e falo assim, tudo herege, você é o herege, você é o herege, porque você zela pela sã doutrina e esquece da primeira doutrina, que é o amor. Você é blasfemo se você faz isso, porque você blasfema contra os dois maiores mandamentos, amar a Deus e amar o próximo. Você não ama, o que você está falando? Você não ama ninguém, você ama mais o seu carro do que as pessoas, você não se envolve com ninguém dentro da igreja, porque você acha todo mundo insuportável, você ama o teu músculo, você ama os teus suplementos alimentares, você ama o produto que você passa no teu cabelo, você ama a tua maquiagem, você ama as suas roupas, você ama o teu skate, você ama o teu videogame, você ama o teu computador, você ama o teu Facebook, você ama a tua bike, você ama o teu dinheiro, mas não ama Deus, e não ama as pessoas, você não quer se envolver com ninguém, você é isolado, vive numa ilha, entendeu? Quero que você pense nisso, queridos, porque a gente pensa que está fazendo, não, somos os atalaias da verdade, somos os guardiões da verdade, aí sai lá, pá, tudo herege, tá, xinga todo mundo no Facebook, essa cambada, tudo para o inferno. Uma vez eu vi uma mulher que ela escreveu um comentário assim, vocês, se eu não me engano ela estava se referindo, acho que era um artigo que tinha como assunto a questão dos homossexuais. E aí uma mulher, uma crente, escreveu lá embaixo, escreveu lá embaixo assim, vocês vão tudo queimar no inferno, eu vou estar no céu, no paraíso, e de lá os verei, vai vendo,
de lá os verei tomando água suja e podre da concha do diabo, que vai pegar do caldeirão e dar para vocês beber. Cara, ela sente um prazer quase que sexual em querer o fim de todo mundo. Ela sente assim uma coisa assim, ela fica louca. Ela sente prazer em ver as pessoas se lascar. Ela fala assim, olha, ela se alegra com a morte espiritual dos outros. Presta atenção nisso. Falando sério. Dá para você ver nas palavras, assim, aquela coisa assim, ó, às vezes escrito assim, por exemplo, vai sofrer muito, ela escreve assim, muito. Vai sofrer, vai penar, vocês vão estar tudo lá no inferno. Meus amados, quem não ama não conhece a Deus. Quem não ama não é nascido de Deus, porque Deus é amor. Está entendendo? Então vai ficar aqueles crentes chato, insuportável. Qualquer conversa sobre qualquer assunto vira uma briga, uma guerra de doutrina. Cara, esse dia eu estava conversando com um rapaz, aí falou assim, tem um amigo meu aí, não conheci, já veio aqui na igreja, falou assim, ele não vai mais na igreja, nos jovens. Eu falei, é por quê? Porque você não prega o calvinismo. Falou que eu não pregava o calvinismo. É isso aí. Porque lá em Mateus 29, Jesus disse assim, Mateus, para mim, falou especificamente para mim, Mateus 29, abre aí Mateus 29. Isso, vamos lá pessoal, Mateus 29. Mateus 29, abre lá, o pessoal está tudo abrindo aí. Vai lá galera, abre Mateus 29 aí. Os conhecedores da Escritura. Abriram aí Mateus 29? Quem achou aí? Lê de pé para mim. Acharam Mateus 29? Então, aí em Mateus 29 diz assim, Mateus, servo meu, eis que te digo, quando pastoreares boas novas, pregue o dia inteiro os 5 pontos do calvinismo. Ah, pelo amor de Deus. Então o cara não vem, não se envolve com pessoas, não congrega em lugar nenhum, não serve ninguém, não ama ninguém, não está nem aí para ninguém. E qual é a desculpa? Porque o pastor da Boas Novas não prega o calvinismo. Ó, tá certo, com S, né? Meus amados, a gente está brincando aqui, mas olha, é esse esfriamento do amor da igreja que tem sido terrível nos nossos dias.